ligar para vocês. Se tiver alguém para ligar, vai ligar só no final da tarde, tá bom? Esse momento é de vocês. E a casa está pedindo, se for possível, doações de sabonetes para evangelização infanto-juvenil. Quem puder nos ajudar, continuar ajudando, a casa agradece. Cestas básicas também, os itens pode doar em espécie, pode doar um item ou dois, que vai ser sempre muito bem-vindo. Roupas, doações em geral, principalmente roupas que estejam em situação boa para uso, tá? Não pode estar sem botão, furada, rasgada, tá? Tenha esse cuidado, né, esse carinho, como se fosse para vocês. Tem gente que manda até roupa cheirosa, com cheiro de amaciante. Isso é muito bom, né? Quem recebe a roupa vai se sentir muito bem. A casa está disponibilizando para que vocês levem para casa, né? Que vocês levem para casa o almoço de domingo. Então, vocês podem passar na lanchonete. E o prato de hoje é lasanha. Lasanha bolonhesa de presunto e queijo. Ou 4 queijos, molho a 4 queijos. Já adianta o almoço, né? E a casa vai dar início a um curso, que é o Ciclo Básico do Espiritismo. Então, esse curso vai iniciar agora em agosto, no dia 2. Vai ter dia 2, sábado, né, que é das 14 às 15h15, ou de terça-feira, do dia 5, das 14 às 15h15, ou de terças-feiras também, das 20h15 às 21h30. Esse curso ele é aberto a todos que tenham interesse em conhecer a doutrina espírita. Esse curso tem duração de 4 meses. As inscrições no local mesmo do curso, que é na sala Cianinha, que é o andar intermediário, aqui no fundo, né? E maiores informações na livraria. Agora eu passo para o Fabrício para ele poder fazer a abertura de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Como vocês estão hoje? Tudo bem? Hoje não está tão frio. Eu, pelo menos, estou com calor. Mas estou vendo que vocês todos estão de blusa, então eu devo estar errado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso trabalho. A gente sempre se enche, né? O nosso coração se enche de muita alegria de estar aqui na Casa de Paz e Amor. Eu me lembro sempre da Angelina, que falava que mais um pouco a gente tem vontade de trazer a nossa cama aqui para o Paz e Amor e ficar aqui, porque a gente se sente tão bem quando a gente entra aqui que dá vontade de não sair. Mas a verdade é que a nossa vida, ela acontece lá fora, né, gente? Então, aqui dentro da Casa Espírita, a gente tem uma assistência espiritual enorme. Esse ambiente já é todo preparado muito antes da gente chegar aqui, né? E aí aqui a gente busca equilíbrio, fortalecimento para as nossas questões que acontecem lá fora. Então o que a gente espera é que todos possam usufruir ao máximo, né, estar conectados, vibrando intensamente com essa atmosfera que a gente encontra aqui, para que a gente encontre aquilo que a gente veio buscar, aquilo que está no nosso coração. Sair fortalecido e equilibrado espiritualmente para a gente enfrentar as nossas questões lá fora e poder também harmonizar o nosso lar, né? Levar progresso espiritual para as pessoas que também convivem com a gente no nosso dia a dia. Então vamos iniciar o nosso trabalho, porque hoje nós temos uma palestrante estreando aqui conosco nos trabalhos de sábado, então estamos com a expectativa altíssima aí para uma grande palestra. Desculpa, Aline. Vamos lá, gente. Leitura do Evangelho e da mensagem vai ser a Priscila, a prece inicial será o Márcio, vibrações gerais dos passes e das águas será a Neide, a prece final será o Lázaro. O capítulo do Evangelho que a gente vai ler hoje e que vai nos inspirar e nortear aqui a palestra que será dada é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, o item 6. E a palestra de hoje será sobre o livro,
né? Segundo sábado a gente sempre traz aqui a palestra do livro. O livro que a gente vai, que será objeto da nossa palestra hoje, é No Reino do Mundo de Regeneração. Um tema extremamente importantíssimo que será trazido aqui pela nossa querida Aline Varela. Então, hoje a Aline está fazendo a sua estreia aqui, né, nos trabalhos de Evangelho, Vibrações e Passos aos sábados. Esperamos que seja a primeira de muitas vezes que ela virá aqui nos brindar com as suas palestras e com o seu conhecimento. Vamos aproveitar muito, porque certamente ela estudou muito o tema e tem muito conteúdo interessante para nos passar. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Destino da terra e causas das misérias humanas. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total destes mundos? Bem menos que a de um lugarejo, em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, por irmão José. Insucesso e recomeço. Se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Não te demores na lamentação. Não inventaries em excesso os teus prejuízos. Refaz as energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Tem bom senso para saber quando não devas insistir. Não raro, um obstáculo na estrada vem acompanhando de uma placa de sinalização indicando desvio. Certos atalhos nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos, caso insistíssemos na trajetória retilínea. Quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Não percas tempo contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. Vamos nos deliciar com esses momentos grandiosos que Jesus, o amigo de todas as horas, nos possibilita. Esquecendo aqueles momentos de dificuldades, esquecendo os nossos lares e nos voltando para o espaço sideral, para Deus, para nós mesmos. Esse momento deve ser de muita alegria, de muito contentamento. Estar na casa espírita deve ser um sinal sempre de felicidade, felicidade recíproca, porque nós compartilhamos com nossos amigos, nossos queridos amigos, esses instantes, com o objetivo maior de aprender um pouquinho mais. Que Jesus
E toda essa constelação de amigos espirituais possa nos envolver, nos assistir e nos possibilitar um crescimento espiritual. Que a expositora da tarde possa ser iluminada, possa ser envolvida e trazer um entendimento maior do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Tá ótimo. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma alegria poder estar aqui de sábado, depois de muito tempo. Fabrício, gratidão pelo convite. E vamos conversar um pouquinho, porque eu não gosto de ficar falando sozinha, eu gosto de conversar. E o tema do livro, né? Eu vou mostrar o livro para vocês. E para mim foi uma surpresa ler este livro, que é Rumo ao Mundo de Regeneração. E a gente está ouvindo muito falar sobre o processo de transição planetária, né? Mas aqui esse livro não vai falar da transição planetária, mas ela vai dar umas dicas muito importantes do que a gente precisa fazer, mais uma vez, para a gente caminhar rumo a esse processo de regeneração. Mas antes, acho que é tão importante a gente poder falar, né, quem é o autor do livro, quem é o espírito que fez, junto com este médium maravilhoso, essa obra. Né? Então, a gente está falando de mais uma obra do Divaldo, que deixou aqui essa riqueza de conhecimento, né, espiritual, onde que ele compartilhou muitas informações com a gente. Eu falei para mim, né, para minha família, esses dias que eu estava lendo o livro, eu falei assim, eu não imaginava que este livro teria tanto conteúdo de uma única vez. Então, é um livro que a gente não vai ler como um romance, gente. Não tem como a gente romancear este livro. Mas se a gente ler com atenção, a cada página, nós vamos descobrir aqui uma imensidão de aprendizado e de conteúdos que vai servir para nós. Então, antes eu vou falar um pouquinho aqui do Divaldo. Né, apesar de a gente conhecer bem ele, né, pelo menos ouvir, né, a gente ter ouvido falar sobre o Divaldo, acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, que a gente sabe que ele foi um dos maiores oradores espíritas que a gente já teve, né, que ele nasceu em 5 de maio de 1927 e desencarnou recentemente agora, no dia 13 de maio de 2025. Então, ele, junto com a mentora dele, tem mais de 250 obras escritas. Como a gente está falando do Manuel Filomeno de Miranda, e o Manuel, ele, gente, com toda intimidade, né, que eu fiquei falando a semana inteira, né, o seu Manu, mas com respeito, tá? Por favor. A gente sabe que é um espírito que traz muito essa questão da mediunidade. Então, para ele poder desenvolver e trazer toda essa bagagem que ele trouxe para o Divaldo, precisava ser, sim, um médium muito disciplinado, equilibrado e também dentro de um processo evolutivo, espiritual e moral grandioso. Senão não conseguiria, gente, trazer essas informações da forma que foi trazida. Eu já li outros livros do Divaldo, né? Li também alguns livros do seu Manu, mas esse, gente, eu vou falar, eu li ele em 3 dias. Eu não li, né? Vocês entenderam que eu engoli o livro, né? Porque ele é maravilhoso, ele é riquíssimo. E aí eu peguei, puxei alguns livros que o Divaldo fez junto com o seu Manuel, né? Que é Nas Fronteiras da Loucura, Loucura e Obsessão, Tormentos da Obsessão, Transição Planetária, Atendimento Fraterno, Sexo e Obsessão, Nos Bastidores da Obsessão. E aí a brincadeira, né? Ele era obcecado pela obsessão. Mas não é que ele era obcecado. Porque o trabalho da obsessão e o trabalho da desobsessão envolve, gente, um amor que a gente aqui ainda não conseguiu compreender o que é esse amor. É um amor que vai além. Então, toda vez que nós falamos em processos obsessivos,
a gente primeiro está falando de muita dor. Muita dor, não é pouca dor. Para que haja uma obsessão, tem que ter muita dor. E o que está numa contrapartida da dor é o quê? É o amor. Então a gente está falando de amores. Mas não é esse amor carnal, não é esse amor limitado que ainda nós temos. É um amor que vai além. Então eu fico imaginando dentro das obras dele, dentro dos trabalhos do seu Manuel Filomeno de Miranda, porque ele foi um trabalhador assíduo, justamente neste campo de desobsessão. Então eu vou falar um pouquinho dele, porque a gente fala um pouquinho do Divaldo. Então é só os breves, né, para a gente poder saber quem que é quem, né? O seu Manu nasceu no dia 14 de novembro de 1876, no município de Conde, lá na Bahia, e desencarnou no dia 14 de julho de 1942, em Salvador. Ele converteu-se no espiritismo lá em Alagoinhas, na Bahia, em 1914, após um médium curador, que era o Saturnino Favila, curou ele de uma enfermidade muito grande. Então ele quis saber mais, e a partir desse momento ele adentrou a doutrina espírita, exercendo vários cargos dentro da União, sendo eleito presidente pela Assembleia Geral, e suas atividades doutrinárias eram direcionadas para as questões de obsessão e desobsessão. Então não tem como um médium trabalhador, aqui enquanto matéria, depois do desencarne, falar sobre outras coisas, sendo que ele passou a existência dele todinha nessa questão da obsessão e da desobsessão. Então, esse livro, bem no começo dele, gente, e o começo dele eu vou dizer que do começo até o meio do livro dele, ele já traz assuntos. Lembra que eu falei que a gente precisa ler folha por folha? Porque senão a gente vai passar por essas informações e não vai se dar conta do que está escrito. Então, dentro do livro, nessa primeira metade do livro, tem informações riquíssimas, aonde que ele já traz, já logo de cara, porque esse livro foi feito na época do Covid, Então, aqui a gente vai vivenciar os bastidores de processos obsessivos no que aconteceu na época da Covid. Muitas vezes a gente nem ouviu falar, mas a gente sabia que tinha casos de obsessão, pessoas passando mal, as doenças que estavam aumentando, o campo que ficou pesado, entre outras coisas. Mas a gente não faz ideia do que estava por detrás de tudo isso. E é isso que ele vem relatando dentro do livro. Ai, Aline, mas é um livro pesado de se ler. Não, não tem nada de pesado, gente. Tem conteúdo. Tem ensinamento. E acho que todos nós estamos dentro de uma casa espírita. A gente vem buscar o quê? Conhecimento. Porque a gente precisa aprender para não cometermos mais os mesmos erros no nosso aperfeiçoamento moral, no nosso burilamento, que nós somos carvões virando diamantes. Então, nós precisamos ter ciência daquilo que ainda nos conecta com planos inferiores, daquilo que nos conecta com baixas vibrações. É uma responsabilidade nossa. Então, falar disso é trazer para nós uma responsabilidade da qual nós não podemos terceirizar. Eu gosto de até brincar, dentro das minhas palestras, falar que nós somos excelentes terceirizadores. Terceirizamos tudo, não é? Quem vai fazer o nosso pão, quem vai nos servir na farmácia, não é? Até a nossa culpa, a gente fala que a culpa é do outro, não é nossa. Não é assim? Mas aqui não dá para a gente terceirizar. Aqui é o convite para a gente olhar para nós. E ele, lógico, nas narrativas dele, das experiências que ele viveu nesse Covid, num grupo espírita, ele vem trazendo esse convite para a gente. Como que vocês estão pensando? E ele fala da nossa responsabilidade social.
Não é só a nossa responsabilidade familiar e nem a nossa responsabilidade com a gente. É a nossa responsabilidade social. A social é esse coletivo aqui. Eu também sou responsável por tudo que está acontecendo aqui. Por aquilo que eu estou falando, daquela informação que eu estou passando. E na época da Covid, o que era importante neste meio coletivo? A minha responsabilidade, no mínimo, de poder usar máscaras, higienizar minha mão com álcool, evitar contato, para que o vírus não se espalhasse mais. E nem para que a gente também ficasse doente. Não é isso? Então, de começo, ele já vem trazendo isso, essa responsabilidade social e política. Porque também é uma responsabilidade nossa quando nós falamos de política. A gente não discute política nem religião. Não é discutir, é um dever social nosso falar de. Nós precisamos aprender a falar sobre, de uma forma que possamos encontrar um caminho que seja bom para todos. Então, política, sim, se conversa, não se discute. Mas precisamos aprender a falar sobre. Então, olha a nossa responsabilidade social aí mais uma vez. E aí ele continua falando, dentro dessa primeira parte, sobre a falha na educação infantil. E que hoje é muito grande essa falha. Porque hoje se confunde liberdade com libertinagem. Os pais que simplesmente, mais uma vez, terceirizam a sua responsabilidade com objetos eletrônicos. A criança está lá, mexendo no celular, no tablet, no computador, na televisão. A criança não dá trabalho. Pronto, silenciou a criança, a pessoa fica livre para fazer o que ela quer. E quais são as consequências disso? Falando de família. E aí ele também vem mais um pouquinho adiante, e aí ele vai falar sobre os idosos. O abandono absurdo dos idosos. E aí ele está falando de qual geração, gente? Ele está falando da nossa geração. Nós. Lembra da nossa responsabilidade social? É sobre isso que ele está falando. Nós estamos abandonando as nossas extremidades e querendo viver de uma forma totalmente egoísta. Não queremos cuidar das crianças, não queremos cuidar dos idosos. Não queremos. A gente só quer ir viver. Só que a gente está esquecendo que um dia a gente foi criança e que um dia a gente vai ser idoso. E aquela criança que a gente está abandonando não vai querer cuidar da gente lá na frente. É porque eu também não quero cuidar dos meus idosos. E eu vou abrir um parênteses aqui, muito particular, mas é importante porque nós estamos falando dos idosos também. Eu tenho um vô que vai fazer 101 anos, meu xodozinho. Mas ele está internado, e ontem eu fui visitá-lo. E eu até brinquei com a moça da cozinha que vai levar a comida para eles. Ela falou assim, aqui são todos os meus nenéns. Então ela está no berçário de idosos. A maioria tinha acompanhante, né? Tinha pessoas para visitar, e a outra maioria não tinha. E teve um caso bem ali que me chamou a atenção, que a médica perguntou, o que você é dele? Porque parecia que era uma pessoa que já estava lá um bom tempo. Falou assim, eu sou a ex-mulher dele. Cadê os filhos? Cadê a mulher? Cadê? É uma responsabilidade social, uma responsabilidade individual, e que tudo isso, sim, faz parte do nosso processo evolutivo dentro desse planeta. Isso não fica fora. Porque isso reporta ao quê? Responsabilidade, amor, ética. Tudo isso. Então, hoje eu posso cuidar do meu idoso, sim, na maneira que os meus braços alcancem. Porque eu também tenho uma responsabilidade com a minha vida, com o meu trabalho, com a minha jornada, mas jamais abandonar.
Então, vocês vão percebendo que já no começo do livro é um monte de tapa na nossa cara para a gente trazer a gente para essa realidade. E eu não vou mentir para vocês, vou ser muito verdadeira. Fazia 1 ano que eu não lia livro. E eu, o tempo inteiro, eu ia lá nos meus livros, ficava olhando para ver se tinha algum livro que me chamava a atenção. Eu falei, gente, não tem nenhum livro que me apetece. Na hora que o Fabrício falou assim, você faz a palestra? Eu falei, faço. E rezando, eu falei assim, tomara que seja um livro bom. Como eu falei, eu li ele em 3 dias. De delicioso que foi a leitura. Mas de delicioso por quê? Eu compreendi já no começo do livro qual era o meu papel ali. E qual era a minha responsabilidade ali também. Então, que a gente também possa trazer essa reflexão para nós. Diante dessa diversidade de temas, dentro do nosso individual, dentro do nosso familiar, dentro do nosso social. Qual é a nossa responsabilidade? Enquanto ainda encarnados. Porque lá na frente ele vai falar a diferença do que é morrer e do que é desencarnar. Porque ele falou, morrer tudo morre. Temos milhões de células no nosso corpo que morrem todos os dias. E ao mesmo tempo novas células se renascem. E quando a gente desencarna, é justamente o desenlace do corpo físico do corpo perispiritual. Então ainda ele traz ainda mais essa informação para a gente. E aí no decorrer mais um pouquinho ainda do livro, né, que ainda ele reforça hoje o nosso abandono ético, olha isso, gente, abandono ético perante os nossos familiares e perante a sociedade. O que é ético para cada um de vocês? Talvez a gente nem conheça a palavra ética, a gente só pronuncia porque acha bonito, né? Mas o ético, ele vem de uma questão daquilo que é correto. Não é o que é correto para mim. É aquilo que eu vou fazer de correto só para mim, mas que vai refletir para o outro. Isso é um ético. Fazer o correto para mim e para a sociedade. E aí ele continua. As dificuldades coletivas para o mundo de regeneração. Nossa, aí ele englobou o mundo inteiro aqui, porque aí já não cabe mais só a gente, né? Porque aí ele falou no coletivo. E aí a gente sabe que isso é para a humanidade. E quando nós falamos de humanidade, nós não estamos falando do Brasil. Estamos falando de todos os países. Aonde existe ser humano, existe uma dificuldade muito grande em fazer este processo rumo ao mundo de regeneração. Vocês sabem por quê? Aí eu vou deixar a pergunta para vocês. Qual é a maior dificuldade do ser humano? Eu vou deixar vocês pensar um pouquinho. Existem 2 palavras que dificultam este caminho. Ego e indisciplina. E os 2 vão caminhar junto. Quando nós falamos de ego, nós estamos falando do processo de pessoas arrogantes, prepotentes, né? Estamos falando de hipocrisia. E a hipocrisia é o que mais reina na nossa vida. Porque a gente aqui dentro da casa espírita, a gente fala, não, vamos fazer tudo certinho. Mas quando a gente sai lá fora, a gente faz tudo errado. Não tem ninguém vendo, né? Mas tem uma frase de Emmanuel que ressalta bem isso. Quando o Chico pergunta para ele, né? Quando nós somos... eu não vou lembrar direito da palavra, mas é quando nós somos falhos. E aí Emmanuel responde para ele, no momento que você pensa. Então, muitas vezes, não é a nossa atitude física, é os nossos pensamentos.
E o Manuel aqui, ele vem falando justamente dessa indisciplina de pensamentos. Esses pensamentos que ainda nos corrompe. Mas não é que nos corrompe fisicamente, nos corrompe espiritualmente. Eu não vou adivinhar nunca o que vocês estão pensando, mas com certeza os desencarnados já leram tudo. Eles sabem o que a gente pensa. Então nós somos corrompíveis. Quem fala para mim, eu não sou corrompível, é aqui, ó. E assim ele vai caminhando. E os processos de obsessão, ele vai se dar justamente onde a gente é corrompível. Aqui, ó. Não adianta eu falar, estou fazendo, ou eu vou lá todo dia e faço algo de bom, sendo que por dentro os meus pensamentos não condiz com as minhas atitudes. Você pode mentir para mim, me enganar, para mim, mas para eles, e aqueles que são os nossos inimigos, porque a gente tem inimigo. E vocês querem ver um exemplo muito simples disso? Quem é aqui que nunca, olha a palavra, nunca teve um problema dentro da família? Todo mundo, né? E aí a gente fica com aquela raivinha dentro da gente, né? E aí a gente fica, ai, porque meu tio, porque minha avó, porque meu avô, porque não sei quem, porque o primo, porque a tia, não é? E a gente está alimentando o que dentro de nós? Não é amor. Com certeza não é. A gente está alimentando o quê? Raiva, injustiça, julgamento, ciúmes, incompreensão, intolerância, não é? Isso eu estou falando só aqui, ó, pequenininho, família, dentro de casa, a gente não precisa ir para longe. Aí a pessoa morre, ai, graças a Deus, morreu, é um a menos. Opa! A próxima encadernação está aí, como que vocês vão vir junto? Ou um encarna e o outro não, né? Fica lá no plano espiritual, obsediando porque está com raiva de você, porque você falou mal dele. Gente, isso daqui é um exemplo muito prático, tá? Pequeno, uma coisa pequenininha. Aqui no livro, ele traz casos complexos, muito complexos, de histórias de mais de 1000 anos. E isso é muito triste. Imagina você alimentar uma raiva por mais de 1000 anos por causa de uma situação. É muito triste isso, gente. É alimentar uma dor todos os dias por 1000 anos. É triste. Só que aí a gente precisa lembrar que o trabalho da espiritualidade, ele é imenso, ele é maravilhoso, é majestoso. Quando você vê que depois daquele fervo, daquela loucura que acontece, o mais alto se manifesta e recolhe aquela pessoa que sofre durante 1000 anos, que está na hora daquela pessoa descansar. Isso é amor. Esse amor que a gente não compreende. Nós somos espíritos reencarnatórios assim, de longa jornada. E eu até brinquei outro dia, que eu falei para um irmão espiritual, eu falei assim, como que vocês querem que a gente lembre de certas coisas que foi apagado? Eu não lembro, gente. Não lembro. Pode ter acontecido há 500 anos uma situação e a pessoa está ali me cobrando uma situação de 500 anos, mas essa entidade se cristalizou. Ela ficou ali e muitas vezes não se deu conta que desencarnou. Para ela, ela continua viva, buscando justiça, do jeito dela.
E a gente está lá, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo. E aí o seu Manu, com todo o amor, ele fala para a gente, o único caminho que a gente tem para começar a se ver livre dos processos obsessivos é a gente manter um padrão vibratório alto, se edificando através de conhecimento e se renovando intimamente. E começar a se trabalhar para a gente poder amadurecer espiritualmente. Porque ainda nós somos muito crianças espiritualmente. Nós ainda carregamos aquela dor e vamos falar, ai mãe, o fulano pegou minha bala, pisou no meu pé. E olhar para essas questões espirituais é a gente poder realmente enfrentar aquilo que nos corrompe espiritualmente. Para que os meus pensamentos não sejam atrativos para esses irmãos ainda infelizes em sofrimento. E aí me fez todo sentido quando se fala desses irmãos em sofrimentos. Foram pessoas que ainda não conseguiram entender que o tempo passou e eles continuaram lá. A história, a barbárie da vida, daquilo de ruim que aconteceu com ele há 1500 anos atrás. E aí a gente para e olha, hoje, como que o nosso planeta está. A gente não consegue entender por que tanta violência de todos os lados, de todos os sentidos. Mas por quê? Mas por quê? Porque a esfera do nosso planeta está densa. O Covid ele só foi a materialização daquilo que a humanidade plantou. E aí cada um com a sua responsabilidade. Só que ainda nós continuamos. E desde o Covid para cá, já foram 5 anos. O que nesses 5 anos, o que cada um de vocês fizeram por vocês? O que vocês realmente conseguiram falar assim, não, isso daqui eu não vou mais carregar, eu já resolvi. Nossa, aquele meu tio realmente ele é muito problemático, mas eu não vou mudar ele, então eu vou aceitar ele do jeito que ele é. Mas lógico, eu aceito, mas não quer dizer que eu vou me envolver com ele. Mas eu vou respeitá-lo, ele como ser humano. Essa é a nossa lição de casa. Mas isso não quer dizer que nós estamos isentos das nossas obsessões, daquilo que nós plantamos. Mas é o caminho. Então, se manter dentro de um propósito nosso, de reforma íntima, de aprender realmente o que é amor, aprender a respeitar, porque o primeiro passo para o amor é o respeito. Não é outra coisa. O segundo é aceitação. É quando eu aceito o meu próximo do jeito que ele é. E sem querer mudar ele. Ele vai ter que achar o jeito de ele se melhorar. Não sou eu. Então a gente deixa de romantizar aquele amor utópico, né, que veio durante esse tempo todo. E a gente começa a compreender um pouco mais o que é este amor. É o amor do respeito, é o amor da empatia, é o amor da compreensão. Dessa forma, eu amo. Simples, né, quando a gente fala, mas vamos colocar isso em prática, porque está na hora. É chegada a hora de nós darmos este passo, né? O salto de fé, que é onde a gente não enxerga, mas nós precisamos, e começar a avaliar todos os sentimentos que nós temos. Se realmente são sentimentos que vão nos agregar, ou são sentimentos que estão nos desagregando e nos mantendo num lugar de vítimas como os coitadinhos. Porque eu sou muito boa e sempre tem alguma coisa de ruim comigo. Será? Ninguém é vítima. E aí onde que eu vou voltar? Lá do começo da palestra. Todos nós somos responsáveis.
por cada ato, por cada pensamento que nós emitimos. Então esse livro, gente, ele é profundo, mas ele é delicioso. Quando eu me permito a olhar para ele dessa forma, com riqueza de sabedoria. Eu fiquei encantada com o seu Manu, toda hora eu olhava para minha filha, chegou uma hora que ela mesma falou assim para mim: mãe, já entendi que esse livro é maravilhoso. Porque eu falava demais. Falei assim, filha do céu, olha isso. Já entendi, mãe, termina logo o que eu quero ler. Porque é maravilhoso. Só que ninguém gosta de um puxão de orelha, né? Mas ele não dá puxão de orelha em ninguém não, tá, gente? Fica tranquilo. Ele só narra. E ainda junto com ele, Eurípides Barçanufo, fazendo intervenções diretas com esses espíritos mais endurecidos. Então a gente tem uma riqueza de diálogo, de compreensão e de entendimento, aonde algo que a gente ainda não aprendeu, a ouvir com sabedoria. Porque a pessoa começa a falar, e a gente deduz, a gente julga, e ó, é isso. Mas às vezes, naquela entrelinha, está a informação mais preciosa que a gente precisa tirar de meio de uma conversa. E a gente só vai tirar isso se a gente aprender realmente a ouvir. É um momento de presença. Então, eu vou convidar a vocês, todos vocês. Eu não falei metade daqui do que tinha no livro, gente, porque eu fiz uma lista grandona para não esquecer. Leiam. Leiam, mas leiam de coração aberto este livro, porque ele é extraordinário. Eu gosto de estudar livro, então quem pega meus livros vão ver ele com caneta, marca-texto, anotações, porque são informações que vão saltando e elas são importantíssimas. E aí, mais uma vez, eu ressalto. Informações assim, somente com um médio tão disciplinado quanto o Divaldo para poder trazer para a gente. Então, eu deixo aqui uma boa tarde para vocês, um convite para uma boa leitura edificante, com muito conteúdo, para a gente realmente poder continuar nessa caminhada de regeneração e continuarmos aqui no pós-regeneração, né, gente? Porque a gente merece, né? Mas aí eu tenho que fazer a minha lição de casa. Uma boa tarde a todos. Tá bom, tá bom. Então, né, depois dessa palestra tão gostosa, né, tão bem explicada da Aline, né, vamos agradecendo a ela por nos proporcionar essa explicação sobre o livro, assim, tão espontânea, tão gostosa, né. E agora a gente vai passando a parte de vibração. Peço a todos, né, que fechem os olhos, que seria muito mais fácil a concentração. Então vamos lá, vamos fechando os nossos olhos e deixando o nosso corpo físico confortável. Assim vamos nos ligando com os mentores do nosso trabalho, rogando a eles que nos envolvam. Vamos assim deixando o nosso corpo e a nossa mente e nosso espírito em sintonia, para que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar. Vamos respirando de forma tranquila, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. E vamos agora mentalizando e vamos até nossos lares. Vamos mentalizando uma luz bem forte, como um raio de sol, tomando conta de toda a área externa do nosso lar, protegendo e iluminando. Vamos caminhando até o nosso ambiente interno,
harmonizando e fluidificando todos os cômodos, pessoas que lá vivem, as plantas, os animais, principalmente aquele familiar que é difícil a convivência com ele. Ou então, algum familiar, né, que esteja passando por alguma dificuldade e que essa luz se espalhe a todas as residências e moradores ali ao redor. Vamos fluidificando agora o nosso local de trabalho, levando harmonia aos nossos colegas e gestores. Vibremos aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos moradores de rua, aos dependentes químicos e os presídios. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pelos nossos governantes, pelos desencarnados em processos violentos, pelos suicidas que possam receber neste momento fluidos de amor, paz e luz. Mentalizemos os nomes que colocamos ali na urna, na entrada do nosso salão. E que eles, os encarnados, quantos desencarnados que colocamos ali nas urnas, que possam, né, ser atendidos de acordo com o merecimento de cada um. Vibremos por essa casa de paz e amor, esse lugar maravilhoso que tanto nos acolhe. Por todos os trabalhadores da casa, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores e benfeitores dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa tarde de sábado, reunidos. E assim, envolvidos que estamos, vamos agora nos preparando para o passe, envolvendo os médiuns em uma vibração amorosa. Os médiuns agora vão se colocar diante de cada um de vocês para serem um instrumento da espiritualidade. Mentalizemos uma luz dourada no centro de força coronário, situado no alto da nossa cabeça, de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e sistema imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Vamos agora imaginando uma luz amarela no centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos, envolvendo nossos pensamentos e toda a nossa parte intelectual. Mentalizamos uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngeo, situado na região da garganta, que é responsável pela nossa fala, pelos órgãos vocais e pelo respiratório. Vamos imaginando agora uma luz rósea no centro de força cardíaco,
situado na região do nosso coração, que é responsável pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Vamos imaginando agora uma luz verde que vai envolvendo o nosso centro de força gástrico, que é situado na região do nosso estômago, que é responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Vamos vendo agora uma luz azul envolvendo nosso centro de força esplênico, que está situado na região do nosso baço, que é responsável por distribuir e coordenar as energias positivas e recursos vitais. Mentalizamos agora uma luz lilás e uma luz prata. Mentalizamos essas duas luzes que vai envolvendo o nosso centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os nossos órgãos reprodutores, masculinos e femininos, que é a bexiga, os rins, o aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizando, vamos imaginando essa energia que foi passada sobre todas essas vibrações, vamos imaginando essa energia descendo, passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. E assim, vamos mentalizando uma luz bem forte azul no centro de força básico, no cóccix, situado na base de nossa coluna. E que essa luz possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando esse ciclo de tanta luz. E assim, vamos continuando em vibração. Ainda existem alguns médios dando passe. Vamos ficar em sintonia. Vamos imaginando muita luz, muita paz, muita energia nesse momento. E assim, abastecidos que estamos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai e nosso Mestre Jesus. Aos amigos da espiritualidade maior, aos mentores dessa casa de paz e amor em Jesus, e pela oportunidade de recebermos os benefícios do passe. E agora, vamos nos preparando para a fluidificação das águas. Você que trouxe seu vasilhame, mentalize-o nesse momento. E aqueles que não trouxeram, mentalize seus filtros, suas caixas d'água. Mentalize também a natureza, a fauna, a flora, as cachoeiras, os lagos, os rios. E que o Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, utilizem substâncias necessárias
para a fluidificação de nossas águas. Que as equipes espirituais benfazejas possam levar esses fluidos para as águas dos doentes, que se encontram em hospitais, em casas de saúde, ambulatórios médicos, postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Que ao bebermos essa água com fé, ela nos sirva como um bálsamo, curando nossas dores físicas, mentais e espirituais. E agora sim, depois dessa tarde maravilhosa, vamos encerrando o nosso trabalho, pedindo a Priscila que faça a prece de agradecimento. Que assim seja. Pai, Pai nosso, que estais nos céus, gratidão por tanto que nos deste nesta tarde. Especialmente agradecemos pela oportunidade da vida, por aprender a cada dia. Que possamos continuar envolvidos em Tua luz, que nos dá tanto e tanta sabedoria. Que possamos sair daqui revigorados, alegres por tanto receber. Gratidão. Que Jesus nos acompanhe. E gratidão a todos esses espíritos amigos que há tanto nos auxiliam. Gratidão. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a todos os espíritos amigos. Gostaria de agradecer a presença de todos os trabalhadores, a nossa palestrante, que tanto contribuiu conosco nesta tarde de hoje. Que vocês possam voltar aos destinos de vocês com muita paz, com muita alegria, e aproveitem bastante o fim de semana, a semana que continua, e que estejam aqui conosco no próximo sábado. Tchau. Paz e amor em Jesus.